Boa noite, professor Bruno e futuros arquitetos da Faculdade Mater Dei. Estou aqui a convite dos meus queridos amigos Renato, a Michele, a Bruna e a Viviane. Meu nome é Charles Eduardo Jeanneret, conhecido como Le Corbusier. Sou de 1887, nasci em La Chaux-de-Fonds, cidade suíça. Estudei na Escola de Artes da minha cidade, incentivado pelo meu professor Charles de Panière a descobrir a arquitetura. Meu primeiro trabalho foi a Vila Falt, em 1906. Construída para um gravador, e graças ao dinheiro que recebi pude fazer minha primeira viagem, onde aprendi com os melhores. Divulguei muito as minhas ideias. Muita gente gostou, outras nem tanto, mas sei que consegui convencer muita gente. Eu procurei buscar uma linguagem funcional e tive que superar os métodos tradicionais. Quis construir sonhos, onde as pessoas fossem banhadas por luz, e colocando tecnologia ao serviço delas. Afinal de contas, é uma máquina para morar. Bom, estou suspeito em falar sobre as minhas obras, por isso passo a palavra para as minhas assistentes. Eu agradeço o convite e até a próxima. Expressão e relevância. Suas principais obras por ele idealizadas tinham uma simplicidade e austeridade espartanas. Admirador da arquitetura da Grécia Antiga, estudou os usos da razão áurea e da sequência de Fibonacci. Como urbanista, propôs um novo arranjo urbano que se adequasse à vida moderna. É dele a ideia de criação de bairros-jardins para as classes mais ricas. Como arquiteto, propôs a utilização de novos materiais, como o concreto armado. A sua influência estendeu-se principalmente ao urbanismo. Foi um dos primeiros a compreender as transformações que o automóvel exigiria no planejamento urbano. Grande parte das teorias arquitetônicas de Le Corbusier foi adaptada pelos construtores de apartamento nos Estados Unidos. Os 5 pontos de Le Corbusier. Primeiro ponto. Pilotis. Eleva a obra do solo e deixa livre para o uso coletivo, ligado à área pública, tudo graças à ajuda do concreto armado, também conhecido como betão. Segundo ponto. Planta livre. As paredes deixam de ter a função de sustentar o prédio. Terceiro ponto. Fachada livre. Quarto ponto. Terraço e jardim. A última laje passa a ter mais funções. Quinto ponto. Janelas em fita. Deixa entrar a luz natural. Vila Savoie, uma das principais obras de Le Corbusier, construída em 1928 e 1931, localizada na região parisiense Poésy, França, originalmente edificada para ser uma residência de final de semana, para um casal com um filho. O material utilizado na construção do edifício foi o concreto armado, ligado intimamente às características modernistas, gestos nas paredes, grades de ferro e a serem esquadrias. O carro se dirige automaticamente para a abertura lateral, passa por baixo do prédio e acompanha a curva do pavimento térreo, colocando-se em posição para o caminho de volta. Estrutura. Constitui a expressão máxima da arquitetura purista. Le Corbusier pretendia levar um volume cúbico acima do campo, colocar a geometria do homem sobre a geometria da natureza. O resultado geral é uma composição cúbica construída sobre estacas de betão armado, colunas que fazem parte da armação estrutural, com o princípio do modulor, um sistema de medidas baseada na altura do homem. O terreno era um campo localizado fora do alcance da cidade, circundado por árvores. Clima e conforto ambiental. É uma região em que chove regularmente durante todo o ano e, portanto, o céu permanece encoberto em quase todas as estações. O principal objetivo desse projeto era edificar uma residência onde o usuário estivesse integrado à natureza, seja dentro com o espaço de lazer ou fora entre a construção e a natureza. Le Corbusier afirmava que a casa não deve ser de frente, só é possível aproximar-se dela por um lado, um fato que acaba por determinar um eixo dominante que é a rampa. No térreo, o comprimento em torno da rampa para deixar 3 lados em pilotis. Localizam-se os quartos de serviço e o estacionamento. No primeiro pavimento é dedicado à sala e ao pátio social. O segundo reúne o íntimo dos quartos, acrescido da cozinha e um pequeno pátio de serviços. Já o telhado-jardim é delimitado por uma parede ondulante, que separa apenas um setor do pavimento e uma sala de estar aberta. Uma escada em espiral contribui como elemento plástico, de caráter funcional e íntimo, que é direcionado por luz. Para driblar o problema de iluminação natural, utilizou o artifício dos pátios e janelas horizontais, assim, obter uma ótima distribuição dos raios que se refletem por toda a superfície desses ambientes e uma vista estática e panorâmica da natureza. Tempo, movimento, sequência de perspectiva, variação de luz, fluidez de espaço são os conceitos que dão forma à vila.
Capela de Notre-Dame, na cidade de Ronchamp. Em 1950, Le Corbusier foi contratado para projetar uma igreja católica para substituir a igreja anteriormente destruída durante a Segunda Guerra Mundial. A capela situa-se em cima da colina de Bonlemont, sobre as ruínas de um santuário, contendo 2 percursos de acesso, a orientação, a implantação e dimensão de ocupação. É uma noção tridimensional com o terreno que é plano, mas afunda na extremidade oriental. O terreno tem uma característica oblíqua, criando uma situação de confrontação entre o movimento do acesso e o edifício. O clima oceânico, chamado também de clima temperado marítimo, acaba justificando a causa de chuvas abundantes, sendo o verão bastante fresco e úmido. A dimensão espiritual da capela é expressa por meio da luz. Entre as paredes, vãos permitem o acesso de luz em janelas irregulares e vindas de 3 torres claras. A luz é naturalmente controlada e realça o interior da edificação. O programa de necessidades se dá pela nave principal, 3 pequenas capelas para cultos mais reservados e independentes da missa coletiva e um altar externo para cerimônias campais, nos dias de peregrinação. A estrutura em concreto é definida por 12 pilares, 3 em cada face. Determina uma trama estrutural, ordenando a sobreposição dos planos. A cobertura da capela é uma estratégia de recoletamento de águas pluviais. Em seu ponto mais baixo, uma gárgula dirige as águas a uma abertura no solo, com elementos geométricos sobressalientes conectada ao reservatório. O peso da cobertura é reforçado pelo tom escuro e a aparência tosca do concreto armado, em contraste com os muros brancos e espessos que a sustentam. No entanto, tal massividade externa é subvertida no interior do edifício. Uma linha de luz separa a coberta dos muros, tornando-a flutuante. No interior, o espaço maior e central não tem bancos. Os bancos foram colocados de frente à imagem e à passagem entre presbitérios. Os espaços da sacristia e escritório estão claramente contemplados, bem como a colocação de 5 altares e da mesa de comunhão. Os confessionários foram introduzidos na parte mais silenciosa da capela. A composição formal desta obra apresenta volumes de geometria simples e implantação de janelas assimétricas. Constam também traços adotados pelo arquiteto, como o uso de paredes grossas e curvilíneas, e o revestimento do concreto aparente na cor branca. O interior da capela é modesto, com bancos deslizantes, as curvas das paredes do telhado e mesmo do piso baixo em direção ao altar seguem o formato da colina. A igreja torna-se um objeto de contemplação entre a escultura modelada dos volumes e a pintura abstrata produzida por essas aberturas.